TV Centro-América, com você. MT2, oferecimento Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Abra sua conta. Presidente Bolsonaro vem a Mato Grosso, entrega máquinas agrícolas para representantes de etnias indígenas e defende que os índios usem as áreas demarcadas para agricultura e pecuária. Polícia prende viúva de empresário morto a tiros no ano passado em Cuiabá. Ela é apontada nas investigações como mandante do crime. E incêndio que ainda não foi controlado causa destruição numa comunidade rural em Tangará da Serra. A partir de agora, no MT2. Olá, boa noite. A polícia prendeu hoje em Cuiabá o membro de uma organização criminosa que seria o responsável pela distribuição de drogas em um dos maiores bairros da capital, o Tijucal. Logo cedo, o helicóptero do Centro Integrado de Operações Aéreas sobrevoava a região do Tijucal, em Cuiabá. Era a caça por traficantes. A operação foi deflagrada após uma série de denúncias de tráfico de drogas na região. Mandados de prisão foram cumpridos por policiais militares e civis em pelo menos 13 residências que seriam usadas para o comércio de drogas. Cães da Polícia Penal farejaram os entorpecentes. O objetivo dessa operação foi somar esforços entre a Polícia Civil e a Polícia Militar para o cumprimento de mandados e expedidos de busca e apreensão. Mandados esses expedidos pela 9ª Vara Criminal. Nessa operação, pelo menos 11 ordens judiciais foram cumpridas. De acordo com a polícia, entre os detidos está o dono de um bar. Na verdade, ele usava o estabelecimento como fachada. Era ele o responsável por abastecer as bocas de fumo da região do Tijucal. Hoje, aliando os conhecimentos dos policiais militares com o conhecimento que a DRE já tinha produzido relacionado a esse proprietário, nós conseguimos aí, então, flagrá-lo na posse de droga prontas para venda, tanto no bar dele quanto na residência dele. Dados da Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes mostram que nos 6 primeiros meses deste ano, pelo menos 73 pessoas foram presas em operações policiais por tráfico de drogas. 134 armas foram retiradas de circulação. A empresária Ana Cláudia Flor, viúva do empresário Tony da Silva Flor, de 37 anos, assassinado em agosto do ano passado em Cuiabá, foi presa nesta manhã durante uma operação da Polícia Civil. A empresária, viúva de Tony, é apontada como mandante do assassinato do marido. A prisão da Ana Cláudia foi efetuada na data de hoje, porque as investigações apresentam diversos elementos que colocam ela como a mandante direta da morte de Tony. Tony Flor foi morto a tiros em agosto do ano passado, no bairro Santa Marta, em Cuiabá. Tony foi casado com a suspeita por 15 anos. Eles tiveram 3 filhos. Foi realizada uma videochamada diretamente entre 2 intermediários, justamente com a pessoa da Ana Cláudia, onde ficou acertado que o valor cobrado, para a empreitada criminosa seria R$60 mil para matar o Tony. Desses R$60 mil foram pagos R$20 mil diretamente pela pessoa de Ana Cláudia para a pessoa de Dieliton, vulgo Maquê, do bairro Alvorada, e o vulgo Maquê pegou esse dinheiro, esses R$20 mil diretamente das mãos de Ana Cláudia e passou diretamente para a pessoa de Igor que tinha realizado o crime. O homem que matou Tony foi preso neste ano. Além dele e da viúva, outras 2 pessoas estão presas, suspeitas de terem participado do crime. Em depoimento, a suspeita negou participação no crime. Uma equipe do Seripa, que é o Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, investiga as causas da queda de um helicóptero numa área rural em Campo Verde ontem. A Polícia Civil também apura se a aeronave tinha ligação com crimes. Na fazenda, onde houve a queda, não sobrou quase nada do helicóptero.
A aeronave pegou fogo depois de tocar o solo. Entre os destroços, a Polícia Civil apreendeu documentos pessoais, cerca de R$ 2.300, entre outros pertences. Com eles, os investigadores esperam encontrar pistas para descobrir o que o helicóptero fazia sobrevoando Campo Verde. Uma equipe do Seripa, Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, foi chamada para investigar o que teria provocado a queda da aeronave. Um relatório deve apontar as causas do acidente. O piloto segue internado em estado grave no Hospital Regional de Rondonópolis. Ele teve fraturas pelo corpo. Segundo a Polícia Civil, a aeronave não tinha autorização para sobrevoar. Ela estava com a documentação irregular desde 2019, mas nada de ilícito foi encontrado na aeronave. Em Rondonópolis, uma idosa de 78 anos foi atropelada por um carro desgovernado quando ela estava na área em frente de casa. A dona Adenir Rosa esperava por um motorista de aplicativo quando um carro em alta velocidade atingiu um muro e, na sequência, acertou a idosa. A aposentada foi levada para o pronto-socorro e passou por uma cirurgia de amputação de uma das pernas. Quem dirigia o veículo era uma mulher que foi detida pela Polícia Militar e encaminhada para a delegacia. As causas do acidente estão sendo investigadas. Antes de invadir a residência da idosa, o veículo bateu em um poste e em duas árvores. A seguir, os estragos provocados pelo fogo numa comunidade rural em Tangará da Serra e a fila de pacientes que aguardam por cirurgias ortopédicas na rede pública de Rondonópolis. Mato Grosso deve receber amanhã mais uma remessa de vacinas contra a Covid. O Ministério da Saúde informou o envio de 94.480 doses de imunizantes, sendo 54.700 unidades da Coronavac e 39.780 da Pfizer. Até agora, Mato Grosso recebeu mais de 3.200.000 doses de vacinas contra a Covid. E agora a gente vai ver os dados do painel da Secretaria Estadual de Saúde sobre a situação da pandemia aqui no estado. Nas últimas 24 horas foram confirmadas mais 21 mortes por Covid. No total já são 13.271 óbitos pela doença aqui no estado. Mais de 487 mil pessoas que tiveram coronavírus já estão curadas, o que representa cerca de 95% do total de casos. Mato Grosso já registrou mais de 510 mil casos de Covid. Foram 1.200 novos casos diagnosticados de ontem para hoje. A taxa de ocupação de leitos nas UTIs na rede pública está em 59,45%. Há meses, o estado não tinha ocupação abaixo de 60%. Hoje, são 208 leitos pelo SUS disponíveis em hospitais aqui no estado. A média móvel de casos em Mato Grosso, segundo o Ministério da Saúde, o estado tem registrado uma média diária de 1.012 casos nos últimos 14 dias, uma queda de 12,17% em comparação com os 14 dias anteriores. A média móvel de óbitos está em 25 mortes diárias, aumento de 2,69% nas duas últimas semanas. Em Rondonópolis, a Central de Regulação do município informou à Câmara de Vereadores que pelo menos 40 pacientes esperam por cirurgia ortopédica. São pessoas vítimas de acidentes de trânsito ou quedas, por exemplo. Há casos de pessoas que aguardam há meses pelo procedimento. Mover o braço direito se tornou um verdadeiro desafio para o Davi. Há 9 meses, ele quebrou o cotovelo num acidente de moto. E de lá para cá, espera por uma cirurgia que até hoje não saiu. E eu estou esperando a cirurgia, que eles tomam providência disso daqui. Que só ficam jogando a gente para os cantos, né? Descaso, e a gente cada vez mais vai padecendo. O Davi aguarda ser chamado pelo Hospital Regional de Rondonópolis. E ele não é o único. A Comissão de Saúde da Câmara de Vereadores recebeu ontem um documento da Central de Regulação informando que cerca de 40 pacientes aguardam por uma cirurgia ortopédica.
No documento, a central também diz que os pacientes têm esperado, em média, de 7 a 10 dias para serem transferidos. A Câmara disse que notificou o governo do estado e também repassou a situação ao Ministério Público Estadual. Se o hospital regional ele é de competência do governo do estado, é preciso que se apure o que está acontecendo. Notifiquei aí o secretário de saúde, do estado, Gilberto, porque as pessoas não podem ficar aguardando ali por uma cirurgia. O governo do estado tem que abraçar essa causa e resolver essa pendência. Além de Rondonópolis, o HR atende outros 18 municípios aqui do sudeste do estado. São cerca de 500 mil pessoas. A Secretaria Estadual de Saúde reconheceu que as cirurgias dependem da liberação de leitos. Enquanto isso, quem aguarda por uma cirurgia tem que lidar com a dor e a angústia de não saber quando vai ser atendido. É um descaso muito grande e eles não tomam providência. Eles não estão ali, eles não agem. Não sei o que é que tem ali que eles não agem. Essa é a minha indignação, essa daí. A Secretaria Estadual de Saúde de Mato Grosso informou que os procedimentos não foram paralisados no Hospital Regional de Rondonópolis e reforça que as cirurgias são feitas logo após a liberação de leitos. Segundo a Secretaria, não faltam profissionais nem insumos para a realização das cirurgias ortopédicas. Em Tangará da Serra, um incêndio que atingiu propriedades rurais continua sem controle e tem causado prejuízos. O incêndio começou ontem à tarde e continua sem controle na Gleba Triângulo, a 70 quilômetros do centro de Tangará da Serra. Durante a madrugada, o fogo atingiu 2 fazendas e uma área de reserva próxima a uma usina hidrelétrica. O Corpo de Bombeiros tenta controlar as chamas. Com incêndio de grandes proporções, a gente fala incêndio florestal propriamente dito, e não é fácil, é um trabalho muito árduo, tanto é que, graças a Deus, a gente está recebendo ajuda aqui de muita mão de obra, tem muita gente envolvida. O vento forte e a vegetação seca, típica dessa época do ano, podem ter contribuído para que o fogo se espalhasse rapidamente aqui na região. A construção de aceiros foi necessária para evitar que as chamas passem para o outro lado, que ainda não foi queimado. A gente protege, no caso, a área da fazenda aqui, que é a parte onde tem gado, onde tem casa, com acero, e aí a gente usa o método de contrafogo para o fogo que a gente colocou bater de frente com o fogo que estava antes, E nisso ele se extingue numa área isolada, que é nessa área que a gente fez com acero. O incêndio também destruiu quase todo esse bananal, único meio de sustento do seu Rubisley. O fogo veio muito rápido. O que eu passei ontem, eu não quero que nenhum situante passe. Eu quero que as pessoas se conscientizem de ter cuidado, não pôr fogo assim. Queimou a minha fonte de renda aqui que eu tinha. O Corpo de Bombeiros ainda deve fazer uma perícia na região para saber as causas do incêndio. E pelo terceiro dia seguido, os termômetros bateram os 40 graus em Cuiabá. Calor que, combinado com o tempo seco, exige cuidados da população. O sol no meio da tarde fez a temperatura no centro de Cuiabá ultrapassar os 40 graus. Cada um tem uma estratégia para evitar o calorão. Anda pelas beiradas da praça, para se esconder do sol o máximo, porque senão é perigoso até desmaiar, porque o calor está imenso. Não faltou estilo próprio para se proteger do sol, com chapéus ou sombrinhas. O locutor encontrou um pedacinho de sombra. Daqui a pouquinho vai fazer sol aqui, vou ter que me esconder ali debaixo daquele coqueiro. Teve gente que não ficou sem água antes de embarcar no ônibus. O Antoni, de 7 meses, garantiu a hidratação do corpo saboreando um suco de laranja. A mamãe garante outros cuidados. Se deixar de passar creme, a pele fica ressecada, fica nervoso. O tempo seco é como se fosse um ladrão de água. Rouba a umidade de todos os lugares e faz isso até com o nosso corpo. Por isso, corremos muito mais riscos de ficarmos desidratados nessa época do ano. De acordo com os médicos, a umidade relativa do ar ideal para o ser humano é entre 55% e 60%. Mas aqui em Mato Grosso tem chegado a 15% e até a 11%. É claro que não é possível para todo mundo ter um chafariz como este em casa.
para umidificar o ambiente, mas tem medidas de prevenção muito simples que evitam as doenças ligadas ao tempo seco. É preciso beber bastante água. Pessoas adultas, pelo menos 2 litros por dia. Lavar as narinas com soro fisiológico pela manhã e à noite antes de dormir. Umidificar os ambientes com toalhas molhadas, bacias com água ou aparelhos umidificadores. Ao limpar a casa, em vez de varrer o chão, usar pano molhado para evitar a suspensão da poeira. São medidas que evitam problemas de saúde, como sinusites, pigarros, doenças da garganta, como faringite e amidalite, e infecções no aparelho respiratório. Um ponto de muita atenção é com relação ao arejar do ambiente. O recomendado é que se faça no primeiro horário do dia, abra portas, janelas e bata lençol, cobertor, travesseiro. Não é recomendado que se coloque esses objetos ao sol, porque vai propiciar a proliferação de fungos, ácaros, os micro-organismos que convivem ali naquele ambiente. E a médica pneumologista também lembra do mal que nos fazem as queimadas urbanas, que precisam ser evitadas. Eu tenho um relato de dezenas de pacientes desesperados, né? Pessoas asmáticas, pessoas que são portadoras de fibrose pulmonar, pessoas que são portadoras de bronquiectasias, que ficam trancadas dentro do quarto, porque não pode abrir a janela, porque em volta da casa está tudo queimando. Então, isso é uma irracionalidade. A seguir, a derrota do Cuiabá para o Grêmio pelo Brasileirão e a visita de Bolsonaro a Cuiabá. O presidente entregou máquinas agrícolas a povos indígenas. O Cuiabá foi derrotado pelo Grêmio ontem na Arena Pantanal. Resultado que manteve o time de Mato Grosso bem pertinho da zona de rebaixamento. O jogo contra o Palmeiras é no próximo domingo, às 10 da manhã, com transmissão pelo Premier. O presidente Jair Bolsonaro veio a Mato Grosso nesta quinta-feira. Ele participou de um seminário indígena organizado pela FUNAI na capital. Bolsonaro entregou máquinas agrícolas para representantes de etnias e defendeu que os índios utilizem as áreas demarcadas para agricultura e pecuária. Antes mesmo da chegada da comitiva presidencial, houve um começo de tumulto entre apoiadores e opositores do presidente Jair Bolsonaro do lado de fora do aeroporto Marechal Rondon. A polícia esteve no local. O presidente desembarcou pouco antes das 10 da manhã e saiu do aeroporto a pé para cumprimentar as pessoas. Depois, saiu em carro aberto pela cidade. Também havia aglomeração na entrada do hotel onde era realizado o seminário sobre etnodesenvolvimento sustentável promovido pela FUNAI. Ali, Bolsonaro foi recepcionado pelo governador Mauro Mendes e por representantes de povos indígenas do estado. Nenhum deles usava máscara. O presidente fez uma defesa muito firme da produção agrícola dentro de áreas demarcadas. Mas para que isso aconteça, ele mesmo reconheceu que é preciso abrir linhas de crédito para que os povos indígenas entrem no mercado em igualdade de condições na comparação com os produtores tradicionais. Hoje, 8% do território nacional está voltado para a agricultura e 22% para a pecuária. Então, o equivalente a 30%. Se nós, dentro dessas terras indígenas, se eles assim o desejar, 30% da região sudeste, o equivalente, puder ser trabalhado. Isso é muito bom. O governador Mauro Mendes anunciou que o estado vai criar uma linha de crédito de 2 bilhões de reais para produtores rurais e que vai ter uma parte voltada para cooperativas indígenas. Esse fundo garantidor vai ter um destaque especial para que os povos indígenas, assim como todos os mato-grossenses, possam ter essa garantia, esse aval do Estado para ter esse crédito que até hoje eles nunca conseguiram. Durante o evento, Jair Bolsonaro e o presidente da FUNAI, Marcelo Xavier, fizeram a entrega simbólica das chaves de tratores que serão repassados a etnias de todo o estado. Representantes da etnia Pareci levaram a maquete do projeto de construção de silos para a armazenagem de grãos que já são produzidos pelos indígenas. Eles também pediram a criação de uma escola técnica dentro das terras
para a formação profissional dos jovens. Quando falamos em produção, nós estamos falando em todo tipo de produção, desde da produção de artesanato, extrativismo, turismo, pescado, pesca esportiva e também da produção de grão. E o que nós estamos buscando aqui a nível do governo é criar essas linhas de crédito. Criar não, dar acesso a essas linhas de crédito que já existe para que a gente possa produzir de maneira mais organizada. E a gente começa às sextas-feiras aqui na TV Centro-América com o Mais Agro, o programa que trata do universo do campo e das pessoas envolvidas nele. A Kátia Krieger separou alguns destaques da edição de amanhã e conta agora pra gente. Boa noite, Kátia. Oi, Luzimar, boa noite. A equipe está preparando com muito carinho a segunda edição do Mais Agro, que vai ao ar amanhã cedinho. Temos reportagens de várias regiões do estado e adianto aqui algumas delas. A gente vai falar da produção de etanol de milho, que tem crescido em ritmo acelerado aqui no estado. Veja, Mato Grosso tem 12 das 19 usinas do país. Outro assunto bem legal e que é mostrado numa reportagem detalhada trata da energia solar, que tem mudado a paisagem no campo. As placas fotovoltaicas garantem economia na conta de luz com geração de energia limpa e sustentável. E ainda vamos conhecer um apaixonado por tratores. O Mais Agro vai ao ar amanhã, sexta, às 6 da manhã. E é ao vivo, hein? Eu espero você. A venda de veículos novos em Mato Grosso teve aumento de quase 28% este ano em comparação com o ano passado. Nas concessionárias, tem até fila de clientes à espera do carro zero. A família não podia mais adiar essa compra. O preço do carro zero foi dividido em prestações bem compatíveis com o orçamento. 60 vezes, mamãe deu uma entrada boa, né? Aí parcelou o resto. E as prestações vão ser fáceis de... Fácil, ficou pequenininho. Cabe no bolso. As concessionárias têm estímulos para quem quer comprar o carro novo, mas ainda pensa em pisar no freio de um investimento como esse. São 72 meses para pagar, financiamento sem entrada e a comodidade de poder comprar à distância. A principal facilidade que a pandemia trouxe foi o atendimento online, né? Hoje nós temos um canal digital muito forte, nós temos consultores exclusivos no digital para poder atender o cliente, que faz todo o processo de compra pelo caminho digital. A estratégia tem dado resultado. No mês de julho, foram vendidos 9.285 veículos novos em Mato Grosso, aumento de 51,79% em relação ao mesmo mês do ano passado. No acumulado do ano, as vendas cresceram quase 28% em relação ao mesmo período de 2020. Os automóveis considerados populares, que custam entre 55 e 60 mil reais, representam quase 45% das vendas de carro zero. A retomada das vendas esbarrou numa dificuldade agora no mês de agosto. É que os automóveis montados aqui no Brasil dependem de peças que são produzidas em várias partes do mundo. E em alguns países, a produção dessas peças ainda não voltou ao normal por causa da pandemia. Com isso, vários modelos de automóveis já deixaram de ser fabricados. E quem quiser levá-los para casa tem que ter paciência. Depende do modelo, né? Mas a média é 30 dias aí com a expectativa para estar entregando em setembro, né? Mantendo o cliente sempre contactado sobre como é que está, mediante que a montadora vai nos passando. As filas de espera já são uma realidade nas concessionárias. Prova de que o matogrossense está disposto a comprar, mas precisa que as indústrias normalizem a produção. O mercado está aquecido, tá? Especialmente em Mato Grosso. A situação de Mato Grosso, em função da pujança do agronegócio, nos coloca numa situação de destaque. Tanto é que as montadoras como um todo já entenderam isso e estão fazendo o planejamento das suas atribuições com um pouco mais de prestígio para os volumes aqui de Mato Grosso. O MT2 termina aqui. Para encerrar, imagens ao vivo da movimentação do trânsito na capital. Esta é a rotatória próxima à rodoviária de Cuiabá.
Temos também imagens da Avenida do CPA com trânsito mais movimentado, quem vem do centro da cidade em direção ao centro político e administrativo. Uma ótima noite para você. Agora imagem da região central, centro histórico, um trecho da Avenida da Prainha, cruzamento com a Coronel Escolástico. Ótima noite para você. Tchau, pessoal. MT2, oferecimento Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Abra sua conta. TV Centro-América, com você.